Olá, meu nome é Thiago Ribeiro, falando aqui para o Universo Geek em Ação. E hoje nós escolhemos uma fase recém-finalizada no Brasil, que é a fase DC Renascimento Mulher Maravilha, escrita pelo Greg Rucka. O Greg Rucka, que ele já é um escritor conhecido de quem acompanha os quadrinhos. Ele próprio já tinha escrito uma fase da Mulher Maravilha, que é bastante querida pelos fãs. Ele já tinha escrito uma fase do Justiceiro. Ele trabalha com um material mais autoral, inclusive foi publicado aqui no Brasil aquela saga Whiteout, que o Greg Rucka escreve, e está sendo publicado também Lazarus, que foi o último trabalho dele agora, foi indicado na época ao Prêmio Eisner. E quando o interesse de resenhar essa fase da Mulher Maravilha pelo Greg Rucka é retomar a personagem, porque a personagem, desde que o Brian Azzarello, nos 952, tinha finalizado a fase dele, a personagem andava numa baixa porque as histórias andavam de ruins para pior. E o Greg Rucka teve esse papel de subir de novo a bola da personagem. Por quê? Porque, como eu disse, ele já trabalhou com a Mulher Maravilha, e ele tinha uma intenção de contar uma história de origem, a origem dele para a Mulher Maravilha. E aqui ele tem uma oportunidade. Existiam umas conversas de bastidores que na época ele queria publicar a origem dele de Mulher Maravilha, mas aí o próprio editorial da DC atropelou os planos dele, dando ao Grant Morrison a possibilidade de escrever Mulher Maravilha Terra 1, também é outro lançamento que já teve no Brasil. E o Greg Rucka, ele tinha abandonado a editora. E ele voltou exatamente nesse momento, no momento do DC Renascimento. Que quando a gente fala em DC Renascimento, ela é uma boa fase, porque não é só a retomada dos personagens a boas histórias, é também a retomada de alguns escritores e alguns desenhistas que andavam brigados com a DC e retornaram a casa para contar boas histórias. E bem, a Panini lançou, como disse, em 13 edições a fase do Greg Rucka. Aqui você vê a número 1 com as duas capas que foram lançadas à época do Renascimento. E a fase do Greg Rucka, quando você vai fazer uma análise, você também tem que dividi-la. Apesar de ser ele está ali contando apesar de ser na história, ele está ali contando diversas histórias em diferentes períodos temporais. Ele está contando a história dele, da chegada da Mulher Maravilha ao mundo, a Mulher Maravilha no 1. Ele está contando também a história no presente, e isso é muito interessante porque, além dele dar nova origem da personagem, ele também trata de apagar tudo o que o Brian Azzarello fez nos 952. Porque a origem dada pelo Brian Azzarello, da Mulher Maravilha, ser uma filha de Hipólita com os Zeus, isso aí desvirtuava muito a personagem, porque essa personagem ela sempre foi aquela personagem icônica, que ela nasceu do barro, que a Hipólita, rainha das Amazonas, moldou-a do barro e criou a filha perfeita. E a fase do Azzarello não, a fase do Azzarello nos 952 ela era muito visceral, ela tratava muito as Amazonas como guerreiras, como piratas que atacavam navios para pegar homens, e dali elas tinham novas filhas e os filhos eram jogados ao mar. Isso aí, para quem é fã daquela pegada mais clássica, aquela pegada que foi estipulada pelo George Pérez nos anos 80, vai incomodar quem gosta da Mulher Maravilha. E o Greg Rucka, nessa fase, ele fez exatamente isso. Ele quis apagar toda a fase do Brian Azzarello, apagar tudo que foi feito com os 952 e estipular um novo caminho para a Mulher Maravilha. Se isso deu certo, bem, no primeiro momento isso foi bem feito. É uma trama que são 13 edições, compensaria mais você ler as 13 edições de uma tacada só, porque o texto do Rucka, é bom deixar claro, que o texto do Rucka ele não se preocupa em ir atropelando situações.
ele vai apresentando aos poucos, ele vai desenvolvendo personagens. E uma das características do Hulk é sempre desenvolver personagens fortes. E, bem, agora a gente vai ter que tratar, para analisar essa fase, a gente vai ter que tratar de spoilers. E quem não gosta de spoiler, infelizmente, não vai poder continuar no vídeo, né? Mas essa fase do Hulk, ela é separada em 4 períodos. Ela começa com mentira, que é o quê? É a fase que o Hulk ele vai desfazer tudo que o Brian Azzarello fez. Ele estipula que aquela civilização que foi mostrada na fase 952 não existia. Ele estipula, ele coloca novamente a Diana ao lado do Steve Trevor. Para quem não lembra, na fase dos 952, a Diana engatou um namoro com o Super-Homem. Ele coloca de novo o Steve Trevor como interesse amoroso da Diana. E ele vai começar a desenvolver uma personagem que talvez seja a melhor personagem desenvolvida nesse arco, que é a Mulher Leopardo. Ele vai dar novas origens, ele vai dar novas interpretações à personagem. Então ele começa com mentiras e ano 1. É isso mesmo, na mensal, que são 52 páginas por edição, são publicadas 2 histórias sempre do título. Ela vai intercalando entre uma história do presente e uma história do passado. Começa no presente com mentiras, que é a Mulher Maravilha descobrindo que tudo que ela sabia é uma mentira até ali. E começa também contando ano 1, que é a origem da Mulher Maravilha nesse DC Renascimento. Em relação ao roteiro, o Greg Rucka ele acerta na caracterização dos personagens, ele acerta em trazer uma Diana que parece mais com aquela fase do George Pérez em temperamento, mas infelizmente, por exemplo, ano 1 não é uma história tão boa quanto trabalhos anteriores do próprio Rucka, ou então até mesmo origens que já foram feitas com a Mulher Maravilha. Ele trata muito da questão. A trama continua a mesma. A Diana ela está lá se sentindo solitária na Ilha Paraíso, e quando o Steve Trevor cai de avião lá e vem atirar a Diana daquele conforto e levar para o mundo do patriarcado, lá onde ela vai adotar esse nome de Mulher Maravilha. Porém, existem algumas diferenças que o Rucka coloca no roteiro em se tratando de ano 1. Primeiramente, ele não mostra os deuses, ele mostra apenas animais que seriam as representações dos deuses. Pessoalmente eu acho que isso enfraquece a trama, porque se você pega a fase do George Pérez e do próprio Rucka na passagem anterior, os deuses eram figuras muito importantes, não só pelo papel divino deles, mas também porque eles geravam tramas mais elaboradas. E aqui não, aqui eles são apenas, eles aparecem, não falam, são apenas animais. E a forma como é escolhido a Diana acompanhar o Steve Trevor ao mundo patriarcado é muito similar ao que o próprio George Pérez já tinha feito na década de 80. Porém, o George Pérez fazendo melhor. E esse é o problema. Ano 1, ele apesar de ser a origem do Rucka, ele tem muito elemento do Pérez, no que trata acerca do Steve Trevor, acerca da Diana para o mundo patriarcado, como seria a forma dela encarar aquele mundo. Porém, no que a fase do Pérez acertava, o Greg Rucka trata de forma muito rápida, não sendo uma origem, vamos dizer assim, uma origem definitiva para a Mulher Maravilha. Eu sei que é chato você comparar autores, mas quando você vê um trabalho mais bem feito, dedicado, como foi o da Diana da década de 80, e vê agora o do Rucka, que é mais acelerado, parece mais uma história de filme, essa é a verdade, do que um quadrinho em si. Aí você fica, essa história aqui que foi feita pelo Pérez, ela se encaixaria melhor, ela até hoje teria força do que essa agora desenvolvida pelo Rucka. Mas, como eu disse, a força do Rucka está na caracterização dos personagens. E uma personagem que é muito bem caracterizada, dando uma nova roupagem, é a Mulher Leopardo. Ela nessa fase ela tem destaque completo. E como eu estava dizendo, nós temos a primeira parte, que é mentiras, junto com o ano 1.
Essas fases elas vão finalizar, elas finalizam dentro da própria revista, dando prosseguimento à busca pela Mulher Maravilha, na fase que é chamada Verdade. E isso é interessante porque todas as peças que o Ruka vai botando no tabuleiro, ele vai desenvolvendo até desembocar. Inclusive, essa fase é muito boa com as vilãs da Mulher Maravilha. Se a Mulher Leopardo é uma das personagens que tem destaque, outra personagem que tem destaque também é a Veronica Cady, que é uma personagem criada pelo Ruka na fase anterior dele. Aqui ela deixa de ser um Lex Luthor genérico, como ela foi primeiramente, para ser uma personagem interessante, para ser uma personagem com motivações. Por quê? Porque os deuses roubaram a filha dela. Os deuses, os filhos de Ares, porque, como eu disse, é um vídeo com spoiler, Ares ele está aprisionado e os filhos dele, que são Deimos e Phoebus, querem libertá-lo. Até nisso o Ruka pega um pouco ali da fase do Paris, porque esses dois personagens também eram importantes lá. Mas outra coisa que tem que também ser levantada no roteiro é que a própria caracterização desses deuses, a caracterização do Ares, uma coisa interessante que o Ruka tinha feito anteriormente era tratar esses deuses como se eles tivessem uma roupagem moderna. E aqui ele faz isso de novo com os filhos do Ares. Só que o visual fica muito genérico, eles não... diferente, olha, estamos novamente falando da fase do Paris, diferente do que foi feito lá na década de 80, eles não têm uma visão imponente. Eu acho que essa fase do Hulk ela é muito frágil na hora que ela tá a relação da Mulher Maravilha com os deuses, uma coisa que sempre foi muito bem desenvolvida com a personagem. E é isso. Mentiras, ano 1, verdade e também em busca dos deuses, a procura dos deuses, essas são as fases do Hulk que ele vai desenvolver com a personagem. É um roteiro, assim, é a volta do Greg Rucka a DC, mas também não é um roteiro muito inspirado. Ele é bom se você ler de uma tacada só, porque se você for ler de mensal, às vezes muita coisa não acontece, às vezes ele vai apenas plantando informações que vão ser desenvolvidas no futuro. Agora, em relação aos desenhos, eu acho que essa fase da Mulher Maravilha ela foi uma das mais agraciadas nessa fase do DC Renascimento. Primeiramente porque ela conta com os desenhos do Liam Sharp, que é um cara agora que está despontando e que os desenhos dele são muito bons. Os desenhos dele deram certo na Mulher Maravilha. Ele tem uma pegada mais clássica, ele tem uma pegada mais visceral. Ele lembra assim muito o traço do Ethan Van Sciver, que é um cara que também trabalha com Lanterna Verde. Porém, a questão do traço dos quadros, ela é mais clássica. Lembra muito uma história, vamos dizer assim, de um Conan. E isso, o Liam Sharp, ele desenha praticamente tudo, de mentiras e verdade. Sendo substituído apenas uma edição pelo Renato Guedes, brasileiro Renato Guedes. Em relação ao ano 1, também é muito bem desenhado, porque quem assume o traço é a Nicola Scott, uma desenhista que tinha trabalhado com a DC no começo da Sociedade da Justiça, dos 952. E o traço dela é limpo, a fisionomia dos personagens é boa. Mas assim, apesar dela ser uma boa desenhista, ela não se destaca. Dentro desse próprio run da Mulher Maravilha, o Liam Sharp, ele quando você olha, você bate o olho no desenho dele, você fala, cara, esse desenho aqui é bom. E a Nicola Scott ela é substituída também por uma desenhista agora, que inclusive ela vai até trabalhar em Sandman, que a DC vai lançar agora, que é a Bilks Evely. E ela é muito boa. Eu não conhecia, como eu estou dizendo, ela é uma desenhista novata e ela tem um traço muito bacana. É um traço limpo também, um traço ágil. Em relação à arte, uma das melhores fases da personagem. A personagem tem a característica de ter bom desenhista, como eu falei. O próprio George Pérez na década de 80, na fase do Brian Azzarello, alguns desenhistas que mantêm a qualidade, como o Cliff Chiang. E aqui você tem 4 bons desenhistas contando toda essa fase. Porém, ela não é uma fase que pode se dizer que
ela é uma das melhores da personagem. Por quê? Porque o próprio Ruka fez uma fase melhor há 10 anos atrás. Apesar dele querer agora apagar tudo que o Brian Azzarello fez, a fase do Brian Azzarello narrativamente também é melhor do que essa fase do Ruka. Não é uma, em relação a roteiro, ela não é uma fase ruim. Como eu disse, se você lê tudo de uma tacada só, a história fica melhor. Porque tem algumas histórias que há muito diálogo, às vezes não acontece nada, apenas mostrando alguns personagens. E o Ruka, ele é um bom escritor de tramas com suspense. E aqui você ficam algumas perguntas no ar que vão ser respondidas ao final e até mesmo de forma satisfatória, o que é uma coisa boa do roteiro. Porém, ele é uma história que, ela comparada às outras, comparada até com a própria fase do Azzarello, ela é uma fase não tão boa assim. Por quê? Como eu disse, você tira um elemento muito forte da Diana, que é o contato com os deuses. Às vezes as coisas acontecem muito devagar, ou às vezes acontecem muito rápido. Esse é o problema até mesmo de ano 1. Como eu disse, parece um filme do que uma história em quadrinhos. Não tem mais aquele cuidado, tratando ponto a ponto da personagem, para ir construindo a questão da mitologia dela. Mas a caracterização da Diana é muito boa. A personagem, como Mulher Maravilha, ela é muito boa. Ela estava numa baixa, né, naquela fase escrita pela Meredith Finch, depois do Brian Azzarello, mas agora ela deu uma subida. E essa fase é uma fase que não é só um renascimento da Mulher Maravilha, tirando ela de histórias medíocres, botando ela numa história boa, como também é uma volta do próprio Greg Rucka a DC, local onde ele tinha saído há um bom tempo. Eu recomendaria ao leitor que gosta da Mulher Maravilha, ao leitor que conhece o trabalho do Rucka, apesar de não ser o melhor trabalho dele, nem o melhor trabalho com a personagem, eu recomendaria. O roteiro é bom, cria tramas que você é instigado a continuar. Os desenhos são a parte alta. Você tem o Liam Sharp com desenhos muito bons. Você tem a Nicola Scott em ano 1, a Bilks Evely. Você tem até mesmo a participação do Renato Guedes, brasileiro Renato Guedes, que ele desenha lá uma edição. Mas ela não é uma fase essencial. Existem outras fases melhores. E é isso. Espero que eu tenha ajudado a você a conhecer essa fase. Inclusive é uma fase que você pode até achar facilmente. Você vai lá na Comics, você fala com o seu jornaleiro, ainda dá para conseguir, porque ela é recém-encerrada no Brasil. E merece dar uma lida, apesar de não ser a melhor fase da personagem. Então é isso, pessoal. Não se inscreva de se inscrever no canal e também dar o seu curtir nesse vídeo. Obrigado e até a próxima.